Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Em dezembro de 1969, numa entrevista à revista Veja, o novo ministro da Justiça do governo Médici declarou com tranquilidade de quem acredita em cada palavra que disse. A revolução está em marcha e, nesse sentido, ela não tem limites. Depois que ela consegue realizar os seus objetivos, institucionaliza-se, de modo que todas as normas que criou se tornam normas permanentes. Não tem limites. Normas permanentes. Preste atenção. Esse era o programa de Alfredo Buzaide como ministro da Justiça do general Médici nos anos de chumbo da ditadura. Não tinha limites para a repressão, permanência das normas que legitimavam o terrorismo de Estado, institucionalização da contra-revolução como ordem jurídica eterna. A dissertação de mestrado de Rodolfo Costa Machado, defendida na PUC São Paulo em 2015, sobre o título de Alfredo Buzaide e a Contra-Revolução Burguesa de 64, crítica histórico-imanente da ideologia do direito, da política e do Estado de Justiça, fez a análise mais disponível de quem foi esse homem e do que ele representou no processo político brasileiro. Alfredo Buzaide, 1914-1991. Nascido em Jaboticabal, São Paulo. Militante integralista desde os anos 30, catedrático de Direito Processual da USP, articulador da conspiração do IPES-IBAD contra Jango, reitor interino da USP após o golpe, ministro da Justiça de Médici, 1969 até 74, nos anos mais violentos da ditadura, coordenador do Livro da Verdade, o documento que negava oficialmente a tortura, membro do capítulo brasileiro da Liga Mundial Anticomunista, vinculado ao banqueiro oficial da Operação Condor, ministro do Supremo Tribunal Federal e nunca respondeu por nada. Hoje, no podcast Glione, vamos entender Alfredo Buzaide como estrutura, não como aberração individual, com Marx para entender o bonapartismo como forma específica da dominação burguesa, com Lenin para entender o imperialismo americano que Buzaide servia na Guerra Fria, com Pachucanes para entender o direito que Buzaide produzia como forma jurídica do capital, com Gramsci para entender o intelectual orgânico da linha dura, com José Chacin, o filósofo marxista brasileiro que analisou a ditadura como bonapartismo particular, com Antônio Rago Filho, que identificou os gestores do capital atrófico que Buzaide representava. Bora entender. Para entender Buzaide, precisamos entender que sua trajetória não é uma série de acidentes, é linha ideológica coerente que atravessa décadas. Anos 1930, militante do integralismo de Plínio Salgado, o movimento fascista que marchava com camisas verdes pelas ruas do Brasil. Anos 1940-50, construção da carreira acadêmica na Faculdade de Direito da USP, as famosas arcadas do Largo São Francisco, onde forja a Escola Processual Paulista sobre influência do italiano Enrico Liebman. Anos 1960, engajamento no IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o aparelho de classe que René Dreyfus documentou em 1964 a conquista do Estado como a organização empresarial militar que planejou o golpe durante anos. A tese de Machado documenta que a Faculdade de Direito da USP criou em 1962 um curso de especialização intitulado Marxismo e Cristianismo, contramobilizando ideologicamente contra as reformas de base de Jango, e que as arcadas abrigaram o Congresso para as reformas de base do IPES em janeiro de 1963, a conspiração de classe que preparava o golpe sob a capa de seminário acadêmico. Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, identificou que Buzaide encarnava com perfeição o intelectual orgânico das frações hegemônicas da burguesia,
que organiza o consenso ideológico da classe dominante e prepara as condições políticas e jurídicas para o exercício de sua dominação. Buzaide era intelectual orgânico em múltiplas frentes simultâneas. Na academia, formando juristas na escola processual que serviriam ao Estado autoritário. No IPES, conspirando contra o governo democraticamente eleito. No golpe, fornecendo a legitimidade jurídica que os militares precisavam para apresentar o golpe como revolução. E o dado mais revelador: sua formação começou no integralismo fascista. Nunca abandonou a estrutura básica do pensamento integralista: autoritarismo, anticomunismo, catolicismo ultramontano, elitismo político. Apenas atualizou a linguagem conforme a conjuntura exigia. Agora chegamos ao momento mais grave da trajetória de Buzaide. Em 1969, o golpe dentro do golpe, a junta militar que derrubou Costa e Silva e instalou o Médici, convocou Buzaide para o Ministério da Justiça. Era o período mais violento da ditadura. Centenas de presos políticos, tortura sistemática documentada, desaparecimentos, assassinatos, a resistência armada agia. E Buzaide era o ministro da Justiça de tudo isso. A tese de Machado documenta que Buzaide fez nesse cargo o Livro da Verdade. Buzaide coordenou a produção de um documento oficial que negava a existência de tortura e crimes de lesa humanidade praticados pela ditadura. O documento nunca foi publicado porque era insustentável do ponto de vista das evidências, mas revela que a estratégia era a negação oficial sistemática dos crimes. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Buzaide era membro do órgão que deveria investigar violações de direitos humanos e atuou ali como engavetador, arquivando denúncias, impedindo investigações, protegendo os agentes do terrorismo de Estado. A Lei Fleury. Buzaide foi cúmplice na aprovação de legislação que protegia o delegado Sérgio Fleury, conhecido chefe do Esquadrão da Morte e torturador, de ser preso mesmo com mandado judicial em vigor. Censura e segurança nacional. Buzaide institucionalizou a censura prévia com fundamento em sua concepção cristã de que o Estado tinha o dever de proteger a moral e os bons costumes contra o ateísmo comunista. A censura e a segurança nacional. Buzaide estava criando também uma outra forma de censurar e perseguir os comunistas, o CCC. Essa tese documenta as origens jurídicas do CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, grupo paramilitar que praticava violência política contra estudantes, jornalistas e militantes. Buzaide não criou o CCC, mas o ambiente jurídico e político que ele ajudou a construir era o caldo de cultura desse terrorismo paramilitar. Lenin, em O Estado e a Revolução, foi preciso: o Estado não é árbitro neutro, é instrumento de dominação de classe. O Ministério da Justiça de Buzaide era instrumento em sua forma mais explícita. Aparato jurídico repressivo que protegia os agentes da classe dominante enquanto perseguia, torturava e desaparecia com os que resistiam à dominação. Pachucanes, em A Teoria Geral do Direito e o Marxismo, mostrou que a forma jurídica no capitalismo cria a ilusão de igualdade entre sujeitos formalmente iguais, enquanto protege materialmente as relações de exploração. Buzaide levou isso ao extremo. Usava a linguagem do Estado de Direito para legitimar o terrorismo de Estado. Falava em democracia enquanto caçava mandatos, torturava presos e censurava a imprensa. Era a ideologia jurídica como instrumento de ocultação do terror. Aqui chegamos ao núcleo teórico mais importante para entender Buzaide. A tese de Machado é fundamentada nos conceitos de José Chassin, o filósofo marxista brasileiro que analisou a ditadura de 64 como forma específica de bonapartismo brasileiro. O conceito de bonapartismo vem de Marx, especialmente do 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Quando nenhuma fração da burguesia consegue exercer hegemonia direta sobre as outras classes,
e sobre as frações rivais da própria burguesia, o poder do Estado se autonomiza sobre a forma de bonapartismo, o executivo forte, que aparece como árbitro acima das classes, mas que, na prática, serve aos interesses do capital. José Chacin mostrou que a ditadura de 64 era uma forma específica de bonapartismo brasileiro. Não era o Estado que servia a uma fração específica da burguesia. Era o Estado que servia ao capital em geral, especialmente ao que Antônio Rago Filho chamou de capital atrófico, o capitalismo dependente, monopolista e associado ao capital internacional que o Brasil periférico havia desenvolvido. E Buzaide foi o jurista que operacionalizou esse bonapartismo, transformou o golpe de 64 em norma jurídica permanente, construiu a armadura jurídica que protegia o grande capital e a burguesia associada. Declarou abertamente que a revolução não tem limites, que seu objetivo era precisamente tornar-se norma permanente. Isso não é excesso ideológico, é programa explícito de contra-revolução permanente. A ideia de que o movimento de 64 não era apenas intervenção temporária para restaurar a ordem e depois devolver o poder aos civis. Era a instauração de uma nova ordem jurídico-política que deveria permanecer independentemente de quem governasse. Mesaros, em Para Além do Capital, identificaria isso como destruição destrutiva aplicada ao campo político. O capitalismo, em sua fase de crise estrutural, não consegue mais resolver suas contradições através das formas democráticas liberais clássicas e tende ao autoritarismo como forma de garantir a acumulação contra as resistências populares. Buzaide era o jurista que teorizava e operacionalizava essa tendência no caso brasileiro. Aqui chegamos ao aspecto menos debatido e mais revelador da trajetória de Buzaide. Depois de deixar o Ministério da Justiça em 1974, Buzaide engajou-se no que a tese de Machado chama de capítulo brasileiro da Liga Mundial Anticomunista, a WACL em inglês. A Liga foi fundada em 1966 com o apoio da CIA americana como organização de coordenação anticomunista internacional durante a Guerra Fria. Seus membros incluíam governos ditatoriais da América Latina, grupos de extrema-direita da Europa, organizações anticomunistas asiáticas ligadas ao Taiwan de Chiang Kai-shek e, crucialmente, a mesma rede que operava a Operação Condor, o sistema de terrorismo transnacional de Estado que coordenava as ditaduras do Cone Sul para caçar, torturar e assassinar exilados políticos em países estrangeiros. A tese de Machado documenta um dado que sintetiza tudo. A Liga Mundial Anticomunista e o capítulo brasileiro, a CEPS, Sociedade de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais, localizado no Shopping Center Iguatemi, em São Paulo, eram presididas pelo mesmo banqueiro, Carlo Barbieri Filho, identificado como banqueiro oficial da Operação Condor. O mesmo homem, presidindo a Organização Anticomunista Civil Brasileira e presidindo o banco que financiava o terrorismo transnacional de Estado que assassinava exilados políticos pelo mundo. Buzaide era membro dessa organização. Lenin, em O Imperialismo, identificou o padrão exato. O capital imperialista usa organizações civis, fundações, institutos de pesquisa e ligas anticomunistas para construir a hegemonia ideológica que sustenta sua dominação política e militar na periferia. A CIA financiou organizações anticomunistas em dezenas de países. A Operação Condor foi coordenada pelos Estados Unidos através da CIA, e Buzaide era membro da rede brasileira dessa coordenação. O anticomunismo cristão, que ele havia defendido desde os anos integralistas, agora tinha um endereço: Washington, a CIA, e o sistema de terrorismo transnacional que os Estados Unidos coordenavam para eliminar qualquer ameaça à ordem capitalista na América Latina. Agora chegamos à dimensão mais duradoura da herança de Buzaide. Em 1973, o ministro da Justiça, Buzaide,
apresentou o Código de Processo Civil que levaria o seu nome. O CPC de Buzaide governou o processo civil brasileiro de 1973 até 2015, quando foi substituído pelo Código de Processo Civil de 2015. 42 anos, 4 décadas em que o processo civil brasileiro e os procedimentos pelos quais disputas de propriedade, contratos, direitos civis eram resolvidos, foi governado por um código produzido na ditadura por um jurista que era ministro da Justiça do governo que torturava e desaparecia com opositores políticos. E Pachucanes nos permite ver o que está em jogo. O Código de Processo Civil não é texto técnico neutro, é a forma procedimental pela qual as relações de propriedade do capitalismo brasileiro se reproduzem juridicamente. Quem controla o processo, os prazos, os recursos, os procedimentos, controla quem tem acesso efetivo à justiça e quem é dela excluído na prática. E o CPC de Buzaide foi construído com uma lógica autocrática, o que a tese de Machado chama de razão técnico-autocrática. A ideia de que o processo deve ser gerido por especialistas técnicos, juízes, advogados e promotores, e que a participação popular direta no processo de justiça é perigosa e deve ser minimizada. Salvar a democracia das massas. Essa era a expressão que Buzaide usava. Essa lógica atravessou o CPC de 1973 e continua atravessando a cultura jurídica brasileira muito além de sua revogação formal. Agora chegamos ao ponto mais urgente. A tese de Machado termina com uma seção que se chama A Ideologia Anticomunista Brasileira, o trânsito da ditadura bonapartista à autocracia burguesa institucionalizada após 1988. Esse é o ponto central. Buzaide e a ideologia que ela representava não morreram com a ditadura, transitaram para a redemocratização. Os juristas formados na escola processual que Buzaide fundou continuaram ensinando nas faculdades de direito. A cultura jurídica autocrática que ele construiu continuou estruturando o judiciário. O anticomunismo, que ele havia militado décadas, se transformou em anticorrupção seletiva nos anos 2010, com a mesma lógica de usar o aparato jurídico para destruir governos e criminalizar movimentos sociais. A Operação Lava Jato, que criminalizou seletivamente a esquerda enquanto poupava a direita, que usou meios processuais ilegais para produzir resultados políticos e culminou na cassação de Lula e na eleição de Bolsonaro, não teria sido possível sem décadas de construção da cultura jurídica que Buzaide ajudou a erigir. Marx, no 18 Brumário, mostrou que o bonapartismo não é fenômeno de uma geração. É uma forma recorrente de dominação burguesa quando a democracia ameaça os interesses do capital. E José Chassin mostrou que o bonapartismo brasileiro tem particularidade histórica. Não é a interrupção da democracia, é a forma normal de dominação da burguesia associada brasileira, que alterna entre período de paz de classes com democracia formal e período de guerras de classes com bonapartismo explícito. Buzaide foi o jurista do período de guerra, mas a lógica que ele construiu permaneceu no período de paz. Então, vamos fechar com a clareza que essa trajetória exige. Alfredo Buzaide foi simultaneamente militante integralista dos anos 30, conspirador do IPES nos anos 60, ministro da Justiça no período mais violento da ditadura, coordenador do livro da Verdade, que negava a ditadura, membro da Liga Mundial Anticomunista vinculado à Operação Condor, membro e ministro do Supremo Tribunal Federal e arquiteto do Código de Processo Civil e governou o Brasil por 42 anos. Rodolfo Costa Machado nos mostrou que Buzaide não era aberração, era intelectual orgânico da contra-revolução burguesa permanente de 64. José Chassin nos mostrou que a ditadura de 64 era a forma particular de bonapartismo brasileiro, dominação indireta da burguesia através do Estado militar. Antônio Rago Filho nos mostrou que Buzaide era gestor do capital atrófico, o capitalismo dependente e monopolista que precisava do terrorismo de Estado para garantir a superacumulação. Marx, no 18 Brumário,
nos mostrou que o bonapartismo é recorrente e que o jurista que o legitima é peça essencial do sistema. Lenin nos mostrou que o imperialismo americano construiu e financiou a rede anticomunista da qual Buzaide fazia parte, da CIA à Operação Condor, passando pela Liga Mundial Anticomunista. Pachucanes nos mostrou que o direito que Buzaide produziu, o CPC, a legislação contra-revolucionária, é forma jurídica das relações de exploração do capital, não um sistema neutro de justiça. Gramsci nos mostrou que o intelectual orgânico do fascismo transita entre a academia, o partido e o Estado, e Buzaide percorreu todos esses espaços ao longo de décadas. Buzaide morreu em 1991, nunca respondeu por nada. Seus herdeiros jurídicos continuam ensinando nas faculdades de direito. Sua cultura jurídica autocrática continua estruturando o judiciário. E o Brasil, que não faz acerto de contas com Buzaide, não está preparado para a próxima vez que o bonapartismo chamar o jurista de serviço. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.